Glórias a Deus. Eu vos cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz nessa noite. A presença de Deus aqui já é real em nosso meio. Que culto gostoso hoje, irmão. Se eu pudesse e tivesse poder, esse culto não acabaria hoje. Esse culto está abençoado, maravilhoso. Eu quero agradecer aqui em nome, fazendo menção em nome do pastor Edivaldo, pelo convite a qual tenho me oferecido para estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. Uma grande família que vai morar no céu. Agradecer também ao pastor dessa igreja a qual tem levado com sinceridade a palavra do Senhor Jesus, o pastor aqui presidente, pastor Márcio. E agradecer também pela vida dos irmãos que estão aqui fiéis à palavra de Deus e temente à ordem do Senhor. Agradeço a Deus também pela minha família que aqui se encontra presente hoje. Deus, Ele contemplou essa oportunidade. Feliz pela minha família, feliz pela minha esposa maravilhosa, esposa Bebiane, e meu casal de filhos, a Júlia e o Juliano. Herança do Senhor, louvado seja Deus. Convido a amada igreja para, junto comigo nessa noite, ler, glórias a Deus, uma passagem muito conhecida na vida dos irmãos. A palavra se encontra no livro de Josué. Glórias a Deus. Josué, no seu capítulo 24, o versículo 15. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Deus já está presente na casa, irmãos. Aleluia! Quando o povo de Deus ele se reúne, Deus ele é fiel em fazer maravilhas, porque está todo mundo num só propósito. Assim como Paulo e Silas naquela cadeia estavam num só propósito de oração, eu creio que hoje também estamos no mesmo propósito de adorar o Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quem achou diz amém? Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podeis aceitar em nome do Senhor Jesus, glorificando o nome dele. Louvado seja Deus. Oh, glória! Muito bom, irmãos. Passagem de Deus, muito conhecida na vida dos irmãos. Irmãos, palavras de Josué. Josué, quando Deus escolhe Josué para substituir Moisés. Josué, irmãos, vinha através de uma capacitação espiritual de muito tempo. E quando Josué chega nesse momento, já avançado em idade, Josué já é um homem com autoridade espiritual para dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos que estão aqui nessa noite têm a mesma autoridade que Josué teve naquela época, porque Deus ele já deu autoridade para nós profetizar, igual foi lido aqui hoje pelo presbítero José. Por mais que a sua casa esteja ruína, estragada, e que a sua carne esteja fracassada, mas se existem ossos na sua casa, profetiza em nome do Senhor Jesus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas com autoridade, declarando vitória sobre a sua casa nesse dia de hoje, que você e a sua casa servirá ao Senhor, não pelas coisas que vocês pedem, pelas coisas que vocês almejam, mas pelo amor de Deus que tem conosco todos os dias das nossas vidas. Josué, irmãos, tinha propriedade para falar, porque foi um homem que, embora era um líder naquela época, Josué esteve ao lado de Moisés o tempo inteiro, aprendendo com Moisés, a qual foi levantado por Deus. Mas Moisés, irmãos, por uma desobediência por parte dele, aquele líder, ele errou. Mas aí que Deus ele entra na nossa vida, irmãos. Quando a nossa vida parece estar errada, Deus levanta um ou outro para nos levantar. Aleluia! E naquela época, irmão, não tinha soberba. Pelo fato de Moisés ser o grande líder daquele povo naquela época, por ter tirado o povo que estava cativo do Egito, Moisés e Josué andavam numa mesma comunhão espiritual. Moisés, irmãos, levantado por Deus, escolhido por Deus a estar ao lado de Moisés, com a mesma autoridade que Moisés tinha naquela época.
época, Josué tinha também. Mas aí, irmãos, quando Moisés ele erra, Deus já tem preparado outro. E é assim na nossa vida. Se você quer servir ao Senhor, sirva com alegria, sirva como Josué serviu, não olhando para quem é o seu líder, não olhando para quem louva melhor na tua igreja, mas sirva com alegria igual Josué fez. Josué é um homem escolhido por Deus, homem temente a Deus, homem pai, homem obediente à palavra de Deus, líder, pai de família. Tudo isso havia em Josué. Josué era perfeito? Não. Josué cometia as falhas deles, assim como também nós cometemos as nossas falhas. Mas o interessante é que em meio às nossas falhas, em meio às nossas dificuldades, Deus sempre dá mais uma oportunidade para a gente se redimir, ser perdoado pelo Pai. Josué, quando ia às suas guerras, lutar contra aqueles reis naquela época, contra Ai, Deus ele viu que Josué falhava, porque quando ele ia para a guerra, ele não consultava a Deus para ir ao combate. Então ele cometia uma pequena falha, por não colocar a sua guerra, a sua luta diante do Pai, ia nas suas próprias forças. E quando a gente vai nas nossas próprias forças, a nossa tendência é que a nossa guerra não seja vencida, porque a nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E o nosso Deus, irmãos, ele é tremendo, porque ele é fiel para terminar aquilo que começou. O propósito de Deus sempre foi a família. A família, embora esteja caído no pecado, esteja caído em desobediência, o propósito de Deus ele continuou firme na vida dos filhos dele, na nossa vida. Então o propósito de Deus desde o jardim do Éden, a qual Eva pecou, mas o propósito ainda manteve de pé, manteve e continua até hoje. Família sempre foi o propósito de Deus, irmãos. A família sempre foi o primeiro propósito de Deus para essa terra. Então o que acontece, irmãos? Quando Eva entra naquele jardim e come aquele fruto e cai em desobediência, quando Eva come aquele fruto, irmãos, aquele fruto vai para a barriga da Eva. E quando ela come aquele fruto, ela gera o pecado para fora. Mas a própria palavra de Deus diz que também pelo fruto de uma mulher viria o cordeiro, viria a salvação para o mundo. E quando Maria chega para visitar Isabel, Isabel profetiza e fala: bendito é o fruto do vosso ventre. Irmãos, olha como a palavra de Deus é interessante. Eva, irmãos, comeu o fruto, jogou para fora a morte, o pecado. Maria, quando Maria vai visitar Isabel, Maria profetiza, irmãos: bendito é o fruto do vosso ventre, aleluia. Quem não pegou ainda vai pegar, irmãos. Bendito é o fruto, o próprio fruto que foi comido lá no jardim do Éden, é o fruto que veio para nos livrar da nossa redenção, do nosso pecado, das nossas tristezas, das nossas dores. Jesus, ele é tudo isso que foi perdido lá no jardim e foi colocado de novo com mais uma oportunidade para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Quando Maria tem um fruto no ventre da Maria, ela não precisou comer, irmão, porque o Deus ele é tão poderoso para colocar o fruto no ventre dela. Então quando Maria ela fica sabendo que ela sabe que no fruto dela, no ventre dela tem fruto, ela passa a cuspir, coloca vida para o mundo, mas para nós é vida para dentro. Oh glória, oh glória. Jesus ele veio para salvar o mundo, mas para nós ele colocou vida para dentro. Era necessário que Jesus saísse para fora para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. E Josué, irmãos, foi sempre esse homem em obediência a Deus. Josué, irmãos, passou vários tempos da sua vida se dedicando à obra do Senhor. Nós devemos fazer a mesma coisa, não esperar de Deus coisas materiais, bens materiais. Deus já tinha profetizado que o povo daquela época iria chegar à terra prometida, mas não foi com Moisés, porque Deus já tinha preparado um outro líder para que se cumprisse aquilo, o propósito do início do seu coração. Então Josué, irmãos, ele entrou naquela terra prometida juntamente com Caleb, porque sozinho, irmãos, o pastor, eu
vocês não conseguem alcançar nada sozinho. É necessário que nós tenhamos sempre um ajudador nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar a glória de Deus. A glória de Deus, possamos alcançar o poder, o milagre das nossas vidas. E assim foi com ele, irmãos. Deus, quando ele mandou os espiões lá naquela terra para vigiar, não foi só Caleb e Josué, foram 12 irmãos. Mas aí que está, embora muitos estejam aqui hoje orando e agradecendo a Deus, mas nem todo está no propósito que Caleb e Josué estavam naquela época. E nesse dia de hoje é a mesma coisa. Se nós não ficarmos ligados no manto, não ficar ligado no céu, a gente se perde, a gente passa a olhar para a dificuldade que está além da gente e não passa a acreditar no Deus que enviou para que a promessa seja cumprida na sua vida. 10 irmãos olharam para a dificuldade, olharam para o problema, mas em meio à dificuldade, em meio aos problemas, Deus sempre vai levantar alguém em vida espiritual para profetizar. É grande, o problema é grande, a tempestade é grande, o gigante é grande, mas em nome do Senhor Jesus eu vou vencer, eu e minha casa vai vencer e serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Deus está falando, irmãos, Deus está falando. Glórias a Deus. E Josué, irmãos, passa a exortar o povo de Israel naquela época. Porém, se vós parece ser mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué está falando assim ao povo daquela época, e hoje Deus está mandando falar para a igreja: não, se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. A Deus, o Todo-Poderoso, a Deus Baal. É um povo, irmãos, que está em cima do muro naquela época, e hoje continua muita gente em cima do muro, não sabendo a quem servir, não sabendo a quem adorar, porque está olhando para os problemas, olhando para a dificuldade, olhando para os terremotos, olhando para as tempestades dentro da sua casa, olhando para a dificuldade em volta da sua casa. Mas Josué, quando ele olha para aquela dificuldade, ele fala: eu vou obedecer a meu Deus, aquele que me enviou para ser vencedor nessa terra. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. É um povo, irmãos, que hoje em dia continua ainda dividido. O povo de Deus continua dividido. São várias placas de igreja, várias doutrinas diferentes, vários homens que se dizem santo, mas na verdade é um povo como se fosse o povo de Israel, fazendo repartição de povo, fazendo repartição de doutrinas, fazendo repartição de poderes, de milagres, porque eu tenho mais poder, eu tenho mais força, olhando para as coisas da carne, olhando para querendo ser maior do que o outro. E Josué nessa noite está falando também com os líderes: procure ver a quem servais, se sirva um Deus poderoso de uma doutrina só, ou se sirvais Baal, se sirvais outros deuses, se não é do Espírito, mas que é Espírito da carne. Oh, glória! Josué, quando ele menciona essa palavra, ele direciona para o povo inteiro. Ele não faz repartição de pessoa. Ali, irmãos, naquele meio daquele povo tinha gente capacitada, tinha líderes também, tinha povos humildes. Mas quando a palavra é direcionada, Deus não escolhe, não faz divisão. A palavra é lançada e Deus ele fala hoje assim: procurem com excelência através da palavra quem vocês vão servir. Se serve um Deus verdadeiro em espírito ou verdade, ou se serve outros deuses. Então hoje, nessa noite, Deus está pedindo confirmação para que hoje a nossa casa tenha vontade sempre de adorar um Deus verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória. Essa é uma palavra aqui, irmãos, que é uma correção para a família. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra, irmãos, que expressa firmeza, expressa, irmãos, poder, atitude. Quando Josué está falando isso àquele povo, Josué não é qualquer um que está falando. É um homem que foi escolhido por Deus. Um homem a qual foi obediente sempre a vida inteira dele. Não foi uma decisão que Josué tomou ali no momento.
É uma decisão que Josué já tem desde a sua primeira obediência com Deus. Para uma pessoa ter decisão, irmãos, e falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é da boca para fora, é uma certeza. Essa palavra ela tem certeza e garante isso para a sua família. Josué está falando assim: não importa o que vai acontecer comigo lá na frente, o que importa é que eu e minha casa seja salva. Não importa o que vai acontecer quando eu sair daqui. O que importa é que mesmo que eu vá, fique um legado verdadeiro para minha família, fique um legado de honra para a sua família. Meu Deus, oh glória. Aleluia, glória. Meu Deus. Aleluia. O foco de Josué não é aqui na terra, irmãos. Josué já está ligado no céu. Não importa o que aconteça com você, você veio adorar, mas sua esposa ficou em casa. Você veio na casa do Senhor, mas sua esposa ficou em casa. Mas nessa noite Deus está dizendo assim: profetize, mesmo que você venha para a tua casa, para a casa do Senhor, a sua família continua de pé, porque o homem ele é o cabeça da sua casa, e Deus ele é o cabeça da igreja. Deus ele é o cabeça da igreja. Muitos querem questionar, querem apontar um varão aqui na igreja, mas cadê a família dele? E Josué foi a mesma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o poder que nós temos de profetizar na nossa casa, de dizer que a minha casa é forte, a minha casa é tão forte no Senhor. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu esteja pregando, aonde quer que eu vá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E Josué, irmãos, depois que passou vários processos, profetizando sobre o povo de Israel, profetizando que eles iriam alcançar também aquilo que Deus já tinha, oh glória. Antes que o povo de Israel alcançasse a bênção, Josué já tinha conquistado, irmãos. Antes que a promessa de Deus chegue até você e o povo fique sabendo, você já conquistou. Aleluia. Porque foi o Deus que prometeu. Deus prometeu: vocês irão chegar à terra escolhida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Oh glória. Começou com Moisés, terminou com Josué. Porque quem foi conduzido ele não foi qualquer um, foi o Deus poderoso, o braço de ferro da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quem começou a boa obra da nossa vida, pastor Márcio, é fiel para terminar. Oh glória. Não olhe, irmão, para a dificuldade. Não olhe para aquilo que você acha: talvez eu não vou conseguir pagar, talvez eu não vou conseguir concluir, não vou conseguir honrar. Mas quem começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar, irmão. Sem duvidar, crendo nos olhos da fé. Aleluia. Mas meu Deus, como é que eu vou entrar nessa terra prometida ao tamanho do gigante, 3 metros de altura? Os homens são grandes, irmãos. E Josué fala: meu Deus, decide hoje que você quer servir. Josué está falando daqueles que foram junto com ele. Muitos que vão conosco, meus irmãos, mas a fé de alguns são diferentes. Muitos vão ver você pegar um cacho de uva e entrar na terra prometida e procurar saber como você conseguiu. Oh, glória. Muitos vão querer saber como você conseguiu a bênção, varão. Como é que eu consegui essa bênção? E todo mundo com o mesmo propósito, porém com a fé diferente. Todos tinham o mesmo propósito de vigiar e espiar. Vai lá e veja qual é a dificuldade. Qual é a dificuldade que você está enfrentando que você não possa vencer nessa noite, irmãos? Se quem começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar, porque você está duvidando. Meu Deus. Se você duvidar, irmãos, você sempre vai ficar na peleja, na dificuldade. Mas nos olhos da fé, se você acreditar e confiar, só não vai entrar você não, irmãos, mas você e sua família vai entrar. Aleluia. Vai pegar o cacho de uva e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E depois que o cacho de uva ele entra na terra prometida, vai sair com glória. Vai sair o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e vai purificar tudo aquilo que está contaminado. Louvado seja Deus. É
um Deus, irmãos, que nós temos que confiar, um Deus que devemos acreditar. Quando Jesus está naquela festa, irmãos, para que os irmãos sintam o Espírito de Deus presente nessa noite. Quando Deus está naquela festa, mas as famílias dele, que o vinho acabe, irmãos, preste bem atenção. O vinho acaba e agora, mestre, como que vamos fazer? Jesus olha para aquele povo, pede água, deixe que o resto é comigo. Deus está falando que nessa noite com você, irmãos, você quer alcançar sua bênção, sua vitória, peça a palavra, peça oração, peça sabedoria a Deus quando lidar com a dificuldade da sua vida. E Jesus fala assim, mas ainda não é chegado o meu momento. Não é chegado ainda o meu momento. Jesus já estava profetizando aquilo que iria acontecer na cruz do Calvário. Aquele vinho era o próprio sangue dele que seria derramado pela minha vida e pela sua vida. E quando eu estou falando nessa noite, na hora que você entrar na sua terra prometida que você almeja, é o sangue de Deus, irmãos, que vai cair na sua vida. Não basta você continuar somente uma gotinha para que o povo sinta quão bom e agradável é Deus nas nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Mas aí é que Deus prova quando nós conquistamos alguma bênção em nossas vidas. Muitos vão querer chegar e passar na frente do irmão, passar na frente da igreja, para demonstrar que conseguiu, fazer um tipo de inveja no irmão, daqui, ó, Deus possível, eu consegui. Josué não foi assim, irmão. Foi exemplo, um homem obediente a Deus, um homem temente, homem de Deus, homem de família, temente a Deus. O povo de Israel passou todo esse processo e também alcançou, irmãos, bênção na vida deles. E Josué manda chamar todo o povo, venha todo o povo, diante de mim, porque Deus está mandando. E depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel, e chamou os anciãos de Israel, e seus cabeças, e seus juízes, que autoridade esse homem tinha, pastor? E os seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus, representado por Josué. Aleluia! Oh, glória. Então Josué diz a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da lei do rio de antigamente, habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão dele, da lei do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dele a Isaac. O que Josué está falando? Enquanto vocês estavam na peleja, eu estava orando por vocês. Agora vocês alcançaram a bênção de vocês, alcançaram o milagre na vida de vocês. O objetivo chegou na vida de vocês. Aquilo que você tem tanto pedido a Deus chegou na vida de vocês. Mas aqui, vem cá, agradeça ao Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus poderoso que foi na sua vida. Glória a Deus! Foi o Deus da sua vida, o meu Deus que te abençoou, o mesmo Deus que eu consegui, é o mesmo Deus que o pastor de volta vai alcançar a bênção na vida dele. Eu não vou aqui pegar e não falar, eu alcancei a minha bênção, agora você não vai alcançar, porque o meu Deus é maior. Deus é grande, mas Ele é fiel para com todos. O mesmo Deus que começou a obra na minha vida, começou a obra na vida do pastor José, é o mesmo Deus que vai alcançar a sua vida, a sua casa nessa noite. É o mesmo Deus. Mas a fé tem que ser mortificada no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que presença maravilhosa de Deus nós aqui nessa noite. Quem dera se esse encontro não acabasse hoje, continuasse. E aqui a igreja fosse arrebatada em nome do Senhor Jesus. Quando eu saio de casa, irmãos, por mais que a minha família não venha para a igreja, eu continuo sendo família. Por mais que a minha família não esteja na igreja, Deus sabe por quê, varão.
mas eu continuo sendo família. Você continua sendo o cabeça da sua casa e a sua esposa como oliveira frutífera. E vocês vão alcançar além dos seus filhos. Josué já está falando de um povo, uma nova geração que ele não ia ver, mas acreditava que seria salvo. Glórias a Deus. Aleluia. É necessário, irmãos, é necessário que nós cremos na palavra de Deus. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Igual foi falado aqui hoje. O pastor Edivaldo aqui, ele anunciou a palavra de Deus na sua saudação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do fruto do vosso trabalho, das duas mãos. Feliz será e te irá bem. Feliz é você, irmãos, que temem ao Senhor, mesmo que a bênção chegue na sua vida, você continua sendo fiel e verdadeiro na obra do Senhor, sendo fiel, irmãos, conforme a vontade de Deus no seu coração, não por força, nem por violência, mas por amor à obra de Deus. Hoje eu falei para o José, José, agora é só vitória, mano, só vitória. Nós vivemos em um tempo que é só vitória, só vitória. Josué está na dificuldade ali, olhando para aquele povo, meu Deus, povo gigante, como que a gente vai fazer para atravessar e entrar na terra prometida? Josué estava decretando vitória, mano. Aquilo que nós profetizamos é aquilo que nós alcançamos. É! Aleluia! O Vale de Ossos Secos é um exemplo disso, varão. Osso seco, vou profetizar vitória. Tem vida aí, varão. Tem vida aí, é vitória. É vitória. Agora morre-se a presença de Deus para você ver o que é. Aí é derrota. Cruz creve. Deus é mais. Eu sirvo um Deus poderoso em nossas vidas, irmãos. O dono da vida. Eu decreto vitória na minha casa. Aleluia! O céu de Deus vive de vitória, não decretou vitória. Os problemas dessa terra, por mais que nós tentamos combater, já tem um que pelejou e venceu por nós, irmãos. Aleluia! Jesus é o grande, é o Rei dos Reis. Aqui nós estamos aqui para anunciar quão grande Ele é em nossas vidas. Falar, grande, vitorioso é Deus. Ele está pedindo para falar que Ele já guerreou, já lutou, já venceu por você. Se Ele já venceu, irmão, é vitória. Vitória. Aleluia! Glória. Nós decretamos vitória na nossa vida como nós cremos. E nós decretamos derrota, peleja, quando nós temos dúvida. E nós servimos um Deus verdadeiro, não um Deus de dúvida, mas é um Deus de verdade, de justiça. Oh, glória. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus! A peleja é grande, José. É grande, irmãos, é grande. Mas nós não vai lutar com esse povo, não, irmãos. A luta não é contra o povo, nem contra a carne. Quando nós olhamos para o povo pela carne, tentando lutar, nós decretamos derrota. Mas quando nós lutamos contra as ondas espirituais do mal, nós decretamos vitória pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Salmo 128 diz: bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz, vitorioso é o homem que serve a Deus, mas serve em espírito e em verdade. Mas te digo uma coisa, igreja: antes de você ser vitorioso, você tem que ser edificado. Tem que ser edificado na oração, no jejum, na palavra. E Deus diz assim, nos Salmos atrás, 127: se o Senhor não edificar a tua casa, em vão é o que nelas edificam. Se Deus, irmãos, não pelejar pela gente, em vão é a nossa obra. Em vão é, pastor Márcio, nós estamos aqui hoje. Se o propósito não for o mesmo de adorar a Deus e dizer que Ele é grande em nossa vida. Glória. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar de tarde, comer um pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados sono. Aquele que luta contra a carne, contra a própria força, quando chega de tarde você sente dor, toda a carne.
Mas aquele que serve a Deus, Deus ele repousa os amados dele, dá um belo sono. Aleluia. Dá um belo sono, irmãos. Você dorme em paz com Deus. Glória. Você dorme em paz com Deus, irmãos. Paz com os irmãos. Paz com a igreja. Paz com a nossa família. Mas já com ela, eu tenho um filho que já só falou de eu abrir a cabeça dele e botar a palavra dentro dele. Meu irmão, a oração é a chave da vitória para aquilo que nós não conseguimos. E daí que eu pare e ele não esteja na presença de Deus. O importante é que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Mesmo você não vendo ele na presença de Deus, irmãos. O que importa é que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Quando Deus falou, Noé, comece a armar a arca. Meu irmão, a promessa estava sobre Noé, mas Deus salvou para a família dele. Oh, glória. Deus salvou a família dele, irmão. Josué vai começar a mandar o dilúvio. Se prepara. Noé, meu Deus, cadê meus filhos? Saiu correndo. Os filhos estavam na prostituição, no pecado, na orgia. Mas Deus o livrou da ânsia da morte. Por mais que você ache que alguém da sua família não vai servir ao Senhor, mas você tem que fazer igual José deu aqui nessa noite. Profetizo vida em meio à vale de ossos. Aleluia. Que Deus fique com essa palavra de hoje, irmãos. Profetize vitória na sua casa. Profetize bênção. O homem é o braço de ferro da sua casa, o cabelo da sua casa. E a mulher é a grande administradora da sua casa. A mulher sabe, edifica a tua casa. Deus já está comparando a mulher, faz uma separação de mulher com a própria igreja dele. O filho, os meus filhos, em hebraico quer dizer, irmãos, edificadores. Filhos são edificadores. E uma mulher sábia edifica a sua casa. Mas nós não estamos conseguindo prosperar, não conseguimos alcançar isso. O cara ganha 3.000 por mês, a mulher faz dívida de 2.500. Como que vai prosperar, meu amado? Mulher tola! Mulher não foi. Tem que voltar a ser preparada. O homem ganha 3.000, gasta 500, irmãos. Eu pago aluguel. Minha esposa é prova disso. Minha esposa ela demora 3 meses para comprar uma peça de roupa. Ela fala, em 3 meses eu compro uma peça de roupa. Mas em 3 meses eu consigo comprar 10 sacos de cimento. Glória! Nossa casa está lá, irmão, sendo construída. Glória a Deus. E muitas são as bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas. Mas muito mais, irmãos, que essas bênçãos materiais. É você e a sua casa entrando na porta de Canaã, na mansão celestial. Aleluia. Fica essa palavra de hoje em nome de Jesus, que Deus possa derramar bênção tal na vida de vocês, sem tamanho e sem medida, mas crendo que tudo que nós conquistamos aqui, irmãos, vai ficar aqui. Mas o que nós, onde tiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O nosso coração não pode estar agarrado nessas coisas materiais, mas está agarrado no Deus poderoso, um Deus que zela pela família, em nome de Jesus. Assim agradeço a oportunidade, em nome do Pai de Jesus.